Historicamente, a sociologia é um conjunto de conceitos, de técnicas e de métodos de investigação produzidos para explicar a vida social. A sociologia pode ser descrita como uma ciência positiva que estuda a formação, transformação e desenvolvimento das sociedades humanas e seus fatores econômicos, culturais, artísticos e religiosos. Hoje no programa Cidadania em Pauta, vamos falar sobre sociologia e o homem na sociedade. A nossa convidada é a professora universitária e socióloga Vera Smolentizov. Queria agradecer sua presença, Vera. Obrigada, o prazer é meu e quero agradecer muito também. Ok. Bom, essa abertura que eu fiz aí sobre sociologia, você concorda? Eu gosto da ciência que ela tem o envolvimento do próprio pesquisador. Essa história da gente achar que tem que existir uma distância muito grande entre o pesquisador, ou seja, o sujeito, e o seu objeto de pesquisa, que no nosso caso da sociologia seria a própria sociedade, os próprios grupos humanos, a inter-relação social, eu acho que é muito complicado, muito difícil, porque como é que você vai isolar o sujeito do objeto? Eu não participo muito desse tipo de metodologia. Eu acho que o sujeito sempre está envolvido com o seu objeto de pesquisa. Ele tem que tomar algumas providências, e essas providências são metodológicas, né? Tem a ver com os critérios científicos, ele tem que estar embasado de métodos, de técnicas, para que esse envolvimento possa ser claramente definido. E através dessas técnicas, desse levantamento de dados, desses fatos todos que você vai observando, essa análise fica muito mais rica. Mas que a gente está sempre envolvida com o próprio objeto de pesquisa, quanto a isso eu não tenho muitas dúvidas na minha vida profissional. E a sociologia, ela trabalha exatamente sobre isso, sobre essas pesquisas, é sempre em cima de pesquisa. Ela está sempre envolvida com a inter-relação humana, a relação social. O que mobiliza as pessoas a agirem de determinadas maneiras, em determinada época da vida social, histórica, o que motiva o procedimento político, cultural, qual a diferença entre um grupo social que tem uma identidade cultural própria do outro, o que faz essa diferença, por que elas existem dessa maneira como estão colocadas. Qual que é a importância de fazer esse estudo? O que ele pode gerar? Então, esse estudo, eu acho que ele é extremamente rico, porque ele vai levantar as diferenças e as semelhanças, porque todos nós somos semelhantes em vários procedimentos. E todos nós somos também muito diferentes, de acordo com os grupos sociais que a gente pertence. Modernamente, a gente até chama das tribos, né? São as tribos que os jovens fazem parte. Outro dia até falei sobre blog. Então, existe uma certa identidade. Essa identidade é cultural, né? Nós temos uma identidade cultural diferente da identidade cultural dos árabes, dos israelenses, de outros grupamentos sociais, dos europeus, de alguns outros países. Enfim, nós brasileiros nos recortamos culturalmente e socialmente de forma diferente, por conta da nossa história, do nosso passado social, político, econômico. Tudo isso vai dar uma identidade aos grupos sociais. E isso é riquíssimo, né? Bom, a gente pode explicar o homem e a sociedade através da sociologia? Eu acho que a gente só pode. Eu não consigo muito ver só o indivíduo, porque eu acho que num planeta habitado por 6 bilhões e meio de pessoas, acho complicadíssimo você ver o seu próprio umbigo e achar que ele é digno de observação só porque você é um único indivíduo. Quer dizer, claro que essas identidades, todas essas preocupação com o ser também, com o homem em si, é importante. Mas ele faz parte de um grupo social e ele pensa de acordo com esse grupo social. Então, quer dizer que eu não sou uma pessoa livre das influências do meu meio. Você se acha livre? Com certeza não. A gente usa amarelo porque está na moda, usa vermelho porque foi a moda, usa preto porque é o básico, esse alvo. Você vai numa festa, você vai com pretinho básico, que é para garantir. Então, por que isso? Você podia ir de pena. Os índios vão de penas, cada uma
mais colorida. Depende, né? A gente nunca está livre dessas inserções que a gente tem. E a mídia faz uma grande diferença, atualmente, né? Hoje, a gente vê a mídia, ela estuda muito esse comportamento e influencia muito esse comportamento. Há tempos atrás, assim, no surgimento da sociologia, quando surgiu, assim, isso foi usado de alguma forma para manipular as pessoas também? Eu acho que essa forma de manipulação, ela sempre existiu, né? Desde que começa todas as relações sociais, sempre existe uma forma de identidade. E isso influencia tremendamente o comportamento, a vida, toda a prática econômica, cultural, política, social, tudo, né? Essa inter-relação, essa troca, ela é fundamental. Que a gente diz, vou pôr meu filho na escola com 3 anos de idade, que ele precisa socializar, ou seja, ele precisa conhecer as regras básicas que norteiam essas inter-relações. E a criança, se ela bater no outro, ela vai saber que ela também vai apanhar. E isso aí é importante, né? Que é possível intervir nesse mecanismo? Esse mecanismo é humano, é social. Então, ele é altamente passível de intervenção. E, é claro, dependendo da maneira como ela é colocada, da época que você vive, sim, claro. E eu até vou mais além, quer dizer, todo o nosso sistema está montado numa prática de controle social. O ser humano tem que ser controlado, porque a gente já vive num espaço mais ou menos exíguo, né? 6,5 bilhões, não podemos esquecer. Então, para isso você tem leis, você tem toda essa prática de organização religiosa, escolar, tem coisas que você não pode fazer, existem as transgressões que são sociais, que você não pode ultrapassar. E a lei, né, que é feita para ser observada, porque senão vira uma prática complicadíssima, sem controle. E sem controle social não é possível, né? O homem é um ser que necessita desse controle. Porque ele vive o tempo todo, né, essa interface com o outro, com outros seres, com outros grupos. É uma grande troca. Bom, sociologia e socialismo, tem alguma coisa a ver? A sociologia, ela se preocupou com as inter-relações sociais, com a sociedade, com a vida social. O socialismo é um sistema político, econômico, social, colocado, né, formulado por vários pensadores italianos, franceses, alemães, enfim, né, do século XVIII para cá, e que se preocupa com a sociedade, com a maioria sendo uma maneira de, sendo a maioria, garantindo para a maioria o controle da elite, do poder da sociedade, em vez desse controle ser garantido pela minoria. Então, na verdade, o socialismo é aquela questão bem simples, quer dizer, a maioria dominando, né, os meios de produção, que são toda a parte econômica, a produção econômica. E isso ficou muito conhecido a partir de Marx, mas ele não foi o primeiro a falar sobre isso, né? Existem muitos outros anteriores. Mas ele é o que mais se coloca, as pessoas identificam mais o socialismo com o Marx. Mas, na verdade, é um sistema político. A sociologia está ligada ao marxismo? O marxismo é uma das vertentes, é uma das práticas. Você pode ser marxista, weberiana, durkheimiano, tem várias. Os 3 maiores cientistas sociais que a gente apresenta logo para os alunos são o Marx, o Weber e o Durkheim. 2 alemães, Marx e Weber, e o Durkheim, francês, né? Basicamente, o que eles se diferem? Ou eles pensam iguais? Não, Marx ele vai se preocupar com a revolução, com a transformação da sociedade. Ele vai se preocupar com a perversidade do sistema capitalista.
e vai dizer claramente que, olha, é perverso demais, operários do mundo inteiro, univos, porque temos que trocar isso tudo, parem com isso, passem a se preocupar com a sua própria espécie, com a sua própria identidade, né? Identifiquem-se, não virem máquinas, parem de ser alienados, no sentido de não pensar dentro da sua própria prática, e vamos tomar o poder. Né? E é uma teoria altamente revolucionária que prega transformação do capitalismo em socialismo. O capitalismo para Marx o que seria? Seria a garantia da classe dominante, que é a minoria, que é a burguesia, né? Ela é a proprietária dos meios de produção da economia. Portanto, ela tem todo o poder. E o Estado apenas vai garantir que essa minoria se mantenha eternamente no poder. Marx vai dizer, não, isso não é justo e tal. Por que não a maioria? A maioria é muito mais justo. Então vamos tomar o poder, garantir que vai ser, então, em vez da ditadura da minoria sobre a maioria, vai ser a ditadura da maioria sobre a minoria, ou seja... Esses outros dois pensadores são diferentes? Weber é um super intelectual, né? É um filósofo também, mas ele é basicamente um sociólogo, e ele vai ler toda a obra de Marx, que ele é o primeiro e tal, e ele vai fazer vai dialogar, ele vai dizer que, olha, a teoria marxista tem muita coisa que está perfeita, eu concordo e tal, mas não existe, a sociedade é complexa demais para ser garantida só por um aspecto, que é o aspecto econômico, porque essa é a grande tônica do pensamento marxista, né? A infraestrutura garantindo a superestrutura. E a superestrutura é todo o resto, que são as relações sociais, políticas, culturais, éticas, estéticas, todas as outras. E a infraestrutura, as relações econômicas. O Weber vai dizer, olha, é verdade, as relações econômicas têm prioridade, são fundamentais, mas não é só isso. As relações econômicas, às vezes, elas também não têm essa força toda. E aí ele vai mostrar num livro que é muito bacana, que se chama A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que existem forças tais, tão importantes quanto, e que também vão potencializar essa transformação. E ele fala que uma das grandes forças da transformação do feudalismo para o capitalismo é também a ética protestante. São os valores religiosos que vão potencializar essa prática econômica. Coisa que o Marx não aceitaria. Ele diria, tudo é economia. E a religião vem como superestrutura. Ela vem se colocando em cima dessa infraestrutura. Hoje o que se pensa com relação a isso? Depende, por exemplo, eu só queria terminar o Durkheim. O Durkheim, ele vai ser um positivista, um racionalista. Ele vai dizer, olha, a sociologia tem que ser tão científica quanto todas as outras. Então, ela tem que se despir de todas as suas pré-noções, seus preconceitos, todos os prés de tudo. Então, vamos levantar os dados empíricos, vamos fazer uma observação sistemática dos fatos. E vamos tratar os fatos como se eles fossem coisas. Distanciamento total entre o sujeito e o objeto de pesquisa. Eu não acredito que você possa ser só marxista, só weberiano e só durkheimiano. Eles todos três têm um poder, uma força enorme, porque nos deixaram um legado importantíssimo científico. E eu não vejo motivo da gente agarrar essas ideias todas para amassar, jogar no papel e tal. Existem horas que a sua análise, às vezes, ela tem que estar um pouco mais atrelada a esse pensamento muito crítico marxista, mas ela também tem que estar embasada, né, nas pesquisas que a gente conhece, que são todas as pesquisas de opinião pública e tal. Todas elas, absolutamente algo novo na sociologia hoje? Tem algo novo na sociologia? Eu queria que você me respondesse, a gente vai ter que dar uma paradinha e a gente volta já já.
Há quase 3 décadas, os portadores de deficiências físicas de Araçatuba e região contam com um espaço próprio, onde recebem amplo serviço de assistência médica, pedagógica e social. Fundada em 1980, a Associação dos Deficientes Físicos de Araçatuba, a DEFA, atua no tratamento e reabilitação de pessoas com deficiências físicas que comprometem um aparelho locomotor. Mantida por voluntários e através de campanhas, a entidade precisa de sua ajuda. Mais informações, ligue 3623-7551. Hoje no programa Cidadania em Pauta, o assunto é Sociologia e o Homem na Sociedade. A nossa convidada é a professora universitária e socióloga Vera Smolentisov. A gente terminou o bloco anterior querendo saber se há novas teorias a respeito do estudo do homem na sociedade. Essas novas teorias, elas estão sempre... porque uma das características da ciência é a transitoriedade. Você não pode manter as mesmas teorias, as mesmas propostas, né? A mesma metodologia 100 anos, 200 depois, nem 10 anos às vezes, né? Claro que existe muita coisa, mas a base seria... A base da sociologia é essa, né? São esses 3 grandes expoentes da sociologia. Nenhum estudante de sociologia pode passar pela graduação, pela pós-graduação, mestrado, doutorado, sem falar sobre esses 3 monstros sagrados, né, para nós, entre aspas, sagrados, né? Mas hoje em dia você tem temas diferentes do século XIX, mesmo do século XX, que acabou de acabar e parece que está tão longe. Por exemplo, a tecnologia não fazia parte daquela... todo esse sistema, a gente fala, eu acho que indevidamente, a globalização do mundo hoje. O capitalismo é globalizante por natureza, né? Desde a época, eu sempre cito como exemplo as grandes navegações, né? Que a Escola de Sagres, em Portugal, ela tem uma importância incrível, porque ela conseguiu mapear todo aquele território, né? Toda aquela costa europeia, e eles saíram da Europa, vieram ao Brasil, daqui eles passaram pelo Cabo das Tormentas, né, o Cabo Horn agora, e foram até as Índias na época, que é o Oriente, né? A China, a Índia, o Japão. Quer dizer, início naquele tempo. O capitalismo, ele é globalizante por natureza. A diferença que eu acho, que eu aponto fortemente, que nem sou eu, são vários outros grandes cientistas, é que o mundo ficou pequeno demais, né? Porque a comunicação e o transporte, você não tem mais sazonalidade, né? Você quer comer uma cereja no Japão, ai que pena, não está na época que não posso pegar, porque não está na época. Não, está na época. Basta você pagar o transporte que você tem uma cereja do quintal da sua avó no Japão, né? Sim. É só arrumar direitinho que em horas vai estar na sua casa. Então não existe mais sazonalidade nessas toda essa relações transformação deve ter mexido muito com as relações humanas, pois né? E também com a comunicação. Você vê a internet, eu não sou tão velha assim, mas você vê, a gente não tinha microcomputador, a gente não tinha celular, não tinha fax na minha época, nem Xerox. Há pouco tempo, assim, não nem Xerox. Quando eu conto para as minhas aulas, ele fala, professora, como fazia sem Xerox? Pois é, mas a gente fazia, né? E o homem tem essa tendência a se adaptar, essas modificações. Se adaptar o tempo todo. E é muito legal você ter Xerox, fax, né? Celular o tempo todo. Você está plugado, está ligadíssimo o tempo todo. E isso é uma mudança de atitude cultural, tudo. Você, por exemplo, hoje, eu estava vendo as notícias e tal, como a nossa família é do Rio e tal, a gente está assim bem preocupado. E você vê a notícia em tempo real, quer dizer, rapidinho, você abre a internet, né? Liga o seu computador, você está junto. Eu tenho amigos que falo constantemente no Rio, em Paris, que eu tenho alguns vínculos, né? E no Rio Grande do Sul, enfim.
em todos os locais, né, que eu já passei, em Brasília. Você fica o tempo todo. Eu fui convidada agora para fazer um curso, né, do IMEC, do INEP, MEC-INEP, sobre educação à distância. Eu sou avaliadora, né? Então, para ser avaliadora à distância, o que significa isso? Eu nem vou lá, né? Vamos fazer avaliação de acordo, pego na internet, vejo o que eu preciso fazer e mando. É assim que a gente faz. Quer dizer, o mundo ficou pequeno demais, né? E as identidades também sofreram uma mudança considerável, né? Não existe... Por exemplo, assim, o que poderia ser verificado como uma mudança? Grupos sociais, por exemplo, houve recentemente um caso que chamou muita atenção. Eu morei em Paris com uma bolsa de estudos, né? E a gente saía muito e via a comunidade árabe em Paris, é muito grande, e as mulheres vivem, né, com aqueles burcas e tal, elas andam assim. E há uns anos atrás houve uma polêmica enorme, porque a França, desde a época da Revolução Francesa, ela se coloca muito claramente como uma república. República no sentido de que todos têm os mesmos direitos em princípio, né? É para todos. República no sentido de res pública, de coisa pública, coisa que todos têm acesso. O acesso é igual para todos. E dentro dessa lógica, na hora dos documentos, essas mulheres árabes que têm já documentos franceses e tal, mas elas se recortam como árabes, porque elas têm uma cultura árabe muito forte. E aí elas tinham todos os documentos dentro dessa postura, com aqueles véus pretos e tal. E aí o governo francês definiu que não podia. Isso gerou uma grande polêmica no mundo. Quer dizer, até que ponto um país perfeitamente constituído, como é a República Francesa, né, com sua identidade claramente definida, né? Eu não posso invadir o seu espaço, tanto que em metrô você tem que ter cuidado para não tocar nas pessoas. E não é só lá na França, nos Estados Unidos também. Então, essa história do espaço privado, espaço público, é muito definido. E, de repente, essa polêmica foi muito grande, porque até que ponto um país tem o direito de cercear a liberdade cultural de um outro povo que habita aquele espaço. E virou uma grande polêmica. Então, isso aí assim... É um prato cheio para a sociologia. Pois é, porque com a questão do terrorismo, né? As práticas de vigiar e punir, por exemplo, elas tiveram que ficar muito fortemente definidas, né? Hoje em dia você vai viajar de avião, são 2 horas antes, você tem que estar no aeroporto, você tem que tirar o sapato, mostrar que você não tem nada, né? Se despojar de tudo para que você possa entrar num voo, principalmente se for internacional, para mostrar que você não carrega bombas, não é um terrorista em potencial. E essa prática desses véus e tal, dessa identidade, ela foi de fato de encontro a essa preocupação com a transparência, com a identidade colocada da forma mais clara possível. E é um choque muito grande de culturas. A senhora falou sobre o estudo, né, das relações humanas e da sociedade em si. Por exemplo, a gente ouve falar muito sobre criminalidade. Como que a sociologia vê isso dentro da sociedade? A criminalidade, ela é a própria transgressão, né? Você ultrapassa os limites estabelecidos do controle social, da lei, como querem, né, alguns, porque a lei, na verdade, é uma forma de controle social e a gente até fala, existem leis que pegam e leis que não pegam, porque as leis que pegam são as leis que estão de acordo com a preocupação social, né, com a demanda social. A lei que não pega é aquela que a população não aceita, não tem nada a ver com ela. Um exemplo disso é que eu sou casada há 36
acho que vai fazer 37 anos. E eu, quando casei para sempre, né? Assinei lá um termo e tal. Casamento para sempre, indissolúvel, não existe mais isso. Sim. Eu casei com regime de comunhão universal de bens, não existe mais isso, né? Então, quer dizer, depende da demanda social. Quando a sociedade define que aquilo ali é insuficiente, ou não está mais de acordo, ela tem que mudar. A criminalidade, ela também está dentro desse caminho. A violência sempre existiu na sociedade. Sempre existiu, ela sempre foi mais controlada, né? Ela existe em todos os grupamentos sociais, né? Em todos os países existe, mas você vê que existem níveis de controle, existem níveis não direi aceito, porque eu não aceito a violência mesmo, né? Por mim, assim, intrinsecamente. Mas você vê, existem estatísticas que são baixas em termos de criminalidade, né? E existem estatísticas altíssimas em termos de criminalidade. A senhora acredita que a violência está ligada ao poder econômico, às condições econômicas? Sim, claro. Eu acho que... Eu já falei assim várias vezes, e eu falo bastante isso com os meus alunos também. Não existe violência sem respaldo social, entendeu? Na verdade, o que acontece no Brasil são coisas assim bastante sérias. Primeiro, uma impunidade enorme. A lei não está sendo cumprida. Ela existe. E nem é para todos, pode ser até muito né? boa. Ela não está sendo cumprida e não é para todos, né? E isso já gera um conflito gravíssimo. Em relação aos jovens, isso é particularmente tenebroso, é trágico, porque o jovem, qual é o exemplo que ele vê hoje em dia? O mal político, aquele que rouba, que faz, que é barbaridade e que não acontece nada, né? O governador que fez acontecer, não acontece nada, absolutamente nada. Por outro lado, se o cara roubar uma bobagem e tal, é capaz dele ir para a prisão, capaz não, certamente ele irá para a prisão e vai ficar lá muito tempo se ninguém puder pagar um advogado que o defenda. Então, isso é de uma gravidade extrema, né? Outra coisa que eu acho fundamental, a desigualdade social. Nós temos um vácuo no Brasil muito grande, né? Numa ponta da pirâmide estão os muito ricos, extremamente ricos, que saem nessa coluna Forbes, né, da revista Forbes, são os 100 bilionários maiores do mundo. A gente tem assim, uns 10 brasileiros que compõem essa lista. Nada contra, mas o problema é que isso é uma questão muito séria, que numa ponta, gente rica demais e o resto todo sem a menor acessão, condições. A sociologia também está ligada à história, né? Acho que uma Sim, não se desliga da outra. E a gente viu em todos os períodos da história, quando se concentrou o poder muito econômico. Uma desigualdade social muito grande. Teve que acontecer alguma mudança, por exemplo, né? Isso é muito grave. A desigualdade social é um fenômeno seríssimo, seríssimo, que precisa ser preocupação de todos. A gente vê a sociedade se debatendo. Uma outra questão é que a qualidade de vida da população não é boa, né? Você vê, saúde não é boa, educação é uma tragédia, né? Eu lido com políticas públicas de saúde e educação. Eu falo, meu Deus, é tudo que é mais complicado, porque a saúde vai mal, né? E, no entanto, nós temos um sistema de saúde fantástico, a filosofia do sistema é maravilhosa, né? Ela é incrível. E ela ainda dá conta, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ainda dá conta de 98% da população. É incrível. Mas você vê, falta dinheiro em todos os sentidos. Falta dinheiro para internação, para remédio, para tudo. A educação eu acho muito mais séria. A gente reclama muito da saúde. Mas porque ela é mais urgente. É mais urgente, você olha. Agora, a educação é algo de apavorante. A sociologia pode ajudar tirar a juventude ou o próprio
ser o cidadão da alienação, dele conhecer um pouco melhor a sociedade? É o que a gente tenta, é o que a gente faz o tempo todo, todos os dias, né? Mas eu vejo que isso é um pouco assim dos professores, né? De iniciativas particulares. 200 assim. dias úteis a gente fala sobre isso, sobre a crítica. Você precisa se preocupar e pensar que você tem condições de agir. E não precisa agir violentamente, como muitos às vezes pensam. Você age como cidadão. Mas como é que é ser cidadão? É você fiscalizar, é você participar, é você estar em constante ação, né? O Weber é muito feliz, porque ele diz que a sociologia é a ciência da ação social. Essa ação social tanto pode ser da participação como da omissão, né? E você vê, né, em todas a gente vê essas votações dos políticos, né, em todas as casas, né, na Câmara dos Vereadores, dos deputados, senadores, em todos os 3 poderes, né, legislativo e executivo fundamentalmente, a prática da abstenção do voto, que é uma coisa gravíssima. O que é abstenção? Olha, eu estou me omitindo. Muita gente fala isso. E né? eu estou garantindo, né, quem está ganhando. Eu sou por aquele que está ganhando. Essa é a omissão, essa é a abstenção. Omissão é isso. Olha, eu vou ficar quieto e quem ganhar, eu fico do lado. Eu acho que isso é um pouco de tirar a responsabilidade claro, também, né? Pois é. A omissão é um crime tão hediondo quanto participação. Quanto ajudar, né? Quanto a participação, quando ela é terrível, né? Então, são práticas. Eu acho que a questão da qualidade de vida é terrível. E eu também queria apontar isso, quer dizer, o mal político, quando ele não rouba só o dinheiro da gente, ele rouba o crédito que a sociedade dá para ele. Você passa a não ter mais confiança no outro. Então, você deixa uma bolsa aqui do lado, eu deixo, por exemplo, com você, Fátima, eu deixo uma bolsa aqui, de repente ela tem dinheiro, eu vou falar assim, meu Deus do céu, será que o pessoal não vai roubar aqui? Porque você está tão acostumada com essa prática, né, com essa prática de falta de abuso de tudo. Então, o mal político, até o Renato Janine Ribeiro, que é até daqui de Araçatuba, né? Fiquei sabendo outro dia, ele escreveu um texto muito bonito, até é parte do livro dele, que chama República. Ele fala que o problema da corrupção não se resume só no roubo do dinheiro, mas no roubo de virtudes que são essenciais no convívio social, que é a da credibilidade, da legitimidade, da garantia de que você vai ter alguém para vir para te representar, porque a gente é representada pelos nossos políticos, né? E quando eles abusam disso, eles não estão só tirando dinheiro, mas eles estão matando também, segundo até o Janine, que eu gostei muito desse texto. Depois eu até passo para você, se você quiser. Ele fala, olha, você mata porque você tira o dinheiro da saúde, então você deixa a descoberta hospitais, as pessoas que precisam dessa ajuda, você acaba com a educação, e essa é uma tragédia muito grande, porque a nossa educação é muito ruim, é fraca, né? É uma educação que não insere a pessoa dentro da prática de garantia dos direitos humanos. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Assim, você vê alguma coisa, uma luz no fim do túnel disso tudo? Que Olha, eu sou uma louca, desvairada, otimista, que acredita que isso tudo vai ter um desenvolvimento muito bom. A gente vê os alunos e tal mudando de atitude. Eu tenho uma prática grande de vir até aqui a Câmara dos Vereadores, eles vêm, gostam e tal. Eu acho que isso é muito importante. O fato de todas as sessões terem transparência, estarem aí no público é muito importante. E principalmente a educação. Eu acho que a educação é salvadora, né? Ela é garantia de dias muito melhores, porque ela garante crítica, a cidadania como uma forma de preservação dos direitos humanos, que é fundamental, né? No mundo de 6,5 bilhões de pessoas. Quer dizer, todo mundo tem que estar atento, Tem né? que estar muito atento. E agindo, né? E eu acho que essa ação
é pela educação. Então, ela é libertadora. E eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Eu que tenho que agradecer, dizer que é um grande prazer, eu acho muito importante, me sinto muito feliz de poder ter participado aqui da TV Câmara e quero agradecer imensamente a vocês todos. Obrigada. Queria que você voltasse uma outra oportunidade. Todas as vezes que vocês me convidarem. Ok, eu agradeço também a sua audiência e espero você no próximo programa.